boa noite, pessoal. Nós estamos aqui, então, mais uma vez, estudando o capítulo 21 dos livros Os Mensageiros. Estamos continuando hoje, né? Que a gente já iniciou na passada e hoje nós estamos continuando. Antonieta, o microfone está aberto. Você fecha, por favor. Ai, obrigada. Vamos lembrar aqui, então, que André e Vicente estão, né, no posto de socorro Campo da Paz. Eles estão junto com a Aniceto, que ele é o instrutor deles, e, na verdade, eles iriam até continuar a viagem, né? Não era lá que eles iriam ficar, eles estavam apenas de passagem, mas acontece que tiveram raios, uma tempestade, e eles resolveram ficar, e ficando, porque ficando também aprenderiam. E eles são levados, então, ao local onde os dementados, os espíritos dementados, após desencarnarem, permaneciam sem o entendimento de que haviam desencarnado, e eles ficavam, então, em alguns albergues, os que estavam melhores, para serem tratados até o ponto em que tivessem mais consciência de si próprios, né? Do que somos, da vida após a morte, para eles poderem, então, continuar o processo. Provavelmente dali eles vão para as colônias, para poder aprender, trabalhar e entrar no processo de reencarnar novamente. Então, a gente está dando só uma relembrada aí, né? Situando o que a gente já estudou, e nós vimos aqui que vieram alguns espíritos procurar o Alfredo, que é o administrador do posto de socorro, né? E eles vinham fazendo algumas exigências para Alfredo. E Alfredo, com muita paciência, com muita atenção, ele ia respondendo a cada um, né? Com verdade, mas com muito cuidado também, não deixando de passar para cada um aquilo que eles precisavam de ouvir, mas não também julgando para eles as verdades nuas e cruas, né? Ele tinha bastante paciência, tolerância, como nós vimos aí no texto que ele era um médico da alma, e como tal ele conseguia fazer. Aí nós vimos o senhor Malaquias, que ele era um senhor que ainda estava lá preso no tempo dos escravos, né? Querendo voltar. Malaquias cuida dele, fala com ele que não era que ele precisava de ficar e se refazer, né? Pode passar, Elaine, por favor. Aí depois, e aí o Malaquias, ok, ele sorri, né, confortado, né? Não, espera aqui, eu me perdi aí, Elaine. Só um minutinho, gente, deixa eu olhar no livro aqui, que eu acho que eu consigo retomar melhor, tá? Não, então, o Alfredo, ele explica para o Malaquias que era necessário ele ficar, né? Para ele melhorar, e o ancião, então, ele concorda com ele, tá? E antes, né, que o seu Malaquias pudesse falar de novo, já chega mais um outro cavalheiro, denotando nobre aprumo, quer dizer, ele era bastante elegante, né? Via-se que era uma pessoa, que não era uma pessoa qualquer. E nós fizemos todo um comentário sobre essa pessoa, que é o Aristarco, como a Renata comentou, que o Aristarco, até o próprio nome dele, né, lembra aristocracia, né?
que ele começa a exigir, né, a solução do processo dele, perguntando para o Alfredo o que tinha acontecido, porque ele se sentia prejudicado, tudo isso com relação à herança dos avós dele, né? E, na verdade, dos avós, né? E, na verdade, ele também estava preocupado em ser prejudicado pelos primos, mas ele também, né, escondia aí dentro de si, mas no final do capítulo nós vamos ver que ele escondia alguns interesses, né, que não era também muito lá honestos, não. E assim, ele vai falando com o Alfredo, como se o Alfredo fosse um subordinado vulgar, né? Fosse uma pessoa que ele precisasse, precisasse estar ali e ouvir daquela forma. Isso é muito comum quando nós vemos pessoas que têm um cargo, estão numa hierarquia ou um perfil social mais elevado, né? Essas pessoas tendem a sempre dar ordens, né? Eles acham que todos estão ali ao seu dispor, eles mandam e o resto obedece. E, como tal, ele passa para o lado de lá, sem nem perceber, né, que ele desencarnou, continua da mesma forma. E Alfredo vai respondendo para ele, mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Alfredo, então, vai trazendo com muita maestria o assunto que Aristarco está reclamando ali, ele vem trazendo para o campo da grandeza da herança divina, né? Será que Aristarco já havia em algum momento pensado em herança divina, né? Às vezes nem a gente pensa, né? É interessante a gente gravar esse termo aí, herança divina, porque a herança, essa material, nós não vamos conseguir levar, não, né? Mas a divina nós vamos carregar conosco. Então, pode passar, por favor, Elaine. Agora sim, né, nós vamos iniciar a parte do livro que nós temos que continuar hoje. E aí, Alfredo continua falando com ele. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisto? Então, eu coloquei uma chavezinha aí nesse pedaço, porque o Alfredo tenta passar para ele, né, sobre os patrimônios, os verdadeiros patrimônios, né? Muitas vezes, as pessoas correm tanto, né, via de regra, né, atrás dos bens materiais que não param para pensar, né? Nós não paramos para pensar nesses patrimônios que diz lá no Evangelho, né, que não amontoeis ouro, né, porque metais, porque isso aí a ferrugem come, né? Mas amontoeis os bens do coração, que esses a ferrugem não come. Então, a gente lê, acha bonito e vai passando por cima. E ali Alfredo vai tentando fazer com que ele pare um pouquinho, reflita um pouquinho, né? Deixa os primos ambiciosos para lá, né? Sendo que ele aí está bem na posição dos primos ambiciosos também, né? Porque ele fala que o maior quinhão da herança é dele. Então, ele não está tão diferente desses primos. E o Visconde que não compreendeu.
só que a dificuldade de desapegar é tão grande que eu fico percebendo, às vezes, a pessoa precisa ficar naquela situação, aquilo é que o sustenta, aquilo é que o alimenta, aquilo é o que mantém ali vivo, né? É, das duas formas, né? Vivo na carne e vivo lá espiritualmente. É um desejo de resolver as coisas, de ganhar, de vingar. São várias situações que a gente percebe que são, como o Paulo fala muito, né? São monoideias, né? A pessoa se apega àquilo e parece que ela não consegue ver, enxergar mais nada a não ser aquilo. E quando eu coloquei de vermelho aí, né? Terão que deixar tudo que possuem no campo transitório, que é esse campo que nós estamos aqui, né? Transitando, porque nós chegamos aqui sem nada, amontoamos um tanto de coisa e voltamos sem nada também, mas ficamos amontoando, temos que amontoar, né? E quem amontoa mais é mais poderoso, né? Pode como se diz, mandar, pode ter alguns benefícios, né? Porque tem bastante, porque tem muito. A fim de prestarem contas à divindade. Todo mundo terá que prestar conta, né? Nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos. Tem também no Evangelho, na Bíblia, que nós teremos que pagar até o último centavo, né? Já pensou o que é isso, né? Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente começa assim, não quero dever mais nenhum centavo, né? Porque a gente já deve tanto. Vamos tentar caminhar sem contrair novas dívidas, né? O que é bastante difícil. Mas, pelo menos, a intenção. Então, Aristarco, ele pareceu perder, por momentos, a inquietação. Sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Olha, gente, eu achei assim essa parte aí assim irônica, né? Porque de uma certa forma é triste pensar que ele se deu conta de que os tratantes morrerão e terão que se haver prestando contas. Mas ele não se via nessa situação, nem de morrer, nem de prestar contas. Tão fechado, tão bitolado que ele estava naquilo que ele acreditava que era dele, de que ele estava certo, né? Então, assim, ficou uma frase irônica essa frase aí, né? Os tratantes morrerão. A gente consegue até perceber o jeito que ele responde isso, né? Com um ar, assim, vamos dizer assim, de felicidade. Eles morrerão. E aí eles vão ver, né? E eu coloquei essa figura aí ao lado, encarcerado, porque eu entendo que essa demência aí é como se cada um encarcerasse dentro de si próprio. Ele não consegue ver nada além de si próprio, além do bem que tem que ser revertido para ele. Não se pode perder, não pode abrir mão de nada. Ele tem que estar sempre ganhando, tem que ser o centro das atenções, tem que ter mais. Então, eu acho que essa demência aí, ela prende, a pessoa se prende, o espírito se prende numa prisão em que ele mesmo constrói para ele, né? E o que é o final, o fim dessa prisão, né? Eu acredito que é o despertar da consciência. É quando a gente pode começar a olhar para a gente, aceitar com humildade o que a gente tem feito que não está de acordo com o bem coletivo, com o amor, né? Tem pessoas que não conseguem viver em coletividade, elas não conseguem entender que numa coletividade, hoje eu ganho, amanhã o outro ganha, tem dias que todos ganharemos e tem dias que todos abriremos mão de alguma coisa para que nós percamos menos. A gente não pode pensar só na gente, né? E eu percebo morando em condomínio, eu percebo
às vezes, participando, né, de escolas, igual eu participei, que tem pessoas que não conseguem conviver com essa coletividade, se sentindo pertencente a uma coletividade. Ele sempre tem que ser do jeito dele, da forma dele, não consegue abrir mão. E aí as pessoas, assim, elas vão sofrendo também, que vão sempre se encarcerando em si. Eu sou mais importante, eu tenho mais, e isso vai levando a uma situação de que depois ele não consegue voltar atrás, né? Porque como diz, quanto mais alta a subida, mais alta a queda. Então, às vezes, o orgulho não deixa ele retornar também. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção, né, nesse capítulo aqui, que ele traz muita coisa interessante para nós. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, fique à vontade. Pode passar, então, por favor, Elaine. Então, continuando. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem neste estado de coisas. Então, ela está pedindo para o Alfredo aqui, para ele não reter lá. Olha como que, né, a pessoa se encontra. Tão assim, fora da realidade, que será que eles não se perguntam, mas onde que eu estou, né? Porque a doutrina é muito bacana, é isso, né? Eu acredito que as pessoas que entram para o espiritismo, a gente sempre vem com uma questão: o que que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim e para onde que eu vou? E o espiritismo vem nos falar isso. E eu fico pensando, as pessoas que não têm essa resposta, o que elas pensam? Por que elas estão aqui, caíram de paraquedas aqui, nesse universo desse tamanho? Assim, às vezes eu tento entender. Então, eu acredito que nessa situação, essa senhora, ela nem sabia onde que estava, por que estava ali, para que estava, né? Ela queria ir embora. E Alfredo, aí no caso, ele que era o responsável por ela estar ali, né? Mal não sabia ela que a responsável por estar ali era ela, e ela que precisava de caminhar mais para poder ir embora, né? E ela está bem preocupada porque o marido, né? Ela fala que o marido é o adversário e que ele tinha prometido acabar com os bens e desmoralizar o nome delas, né? E ela está convencida também que a moléstia dela teve origem nesse estado de coisas. Realmente, né? Nós desequilibramos diante de muitas coisas, né? Mas será que esse desequilíbrio é o outro que está impondo para nós? Ou nós que não estamos dando conta de conviver com aquilo da forma como deveríamos conviver para não se desequilibrar? Pelo menos não se desequilibrar tanto, né? A gente, às vezes, diante das coisas, a gente não consegue levar o pensamento em oração, ter a fé necessária, nós duvidamos, né? E a gente adoece. Mas a gente adoece, nós temos ferramentas, aprendemos que temos ferramentas para a gente ter mais equilíbrio, aceitação, resignação, né? E não chegar a adoecer. Mas
a gente ainda não. E aí adoecemos e ainda a culpa é do outro, né? Aqui no caso é a do marido, né? Que é um adversário dela, que está querendo fazer isso tudo com ela, por isso que ela está dessa forma que ela está. Alfredo então responde para ela: já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Aí, nesse momento, ela pergunta, ela fala com ele, mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo, para tratamento de uma simples perda de sentidos. Então, ela está aí, nesse momento, ela acredita que ela teve uma simples perda de sentido. Só que ela não teve apenas uma simples perda de sentidos. Nós sabemos que ela desencarnou, né? Então, para a gente ver como que é sutil, né? Esse desencarne, como que ele é sutil. E ela acha que apenas desmaiou, né? E ela começa aqui, nesse caso, já querendo ter notícias, né? Se ela estava no fim do mundo. E pode passar, Elaine, por favor. Pois não, Renato, você quer falar do outro, do que a gente terminou de falar? Sim, Rosa, eu queria fazer um comentário. Pois não, estou à vontade. É, você estava levantando a questão, né, da onde que a gente está, da onde que a mente da gente está, quando a gente experimenta, né, como essa senhora, como o Aristarco, quando experimenta esses revés da vida e não consegue identificar-se naquele momento como está, né? Aonde está? Por que que as coisas estão envolvendo aquela pessoa ou a nós mesmos? Naquela forma assim tão violenta, será que a gente não consegue pensar? Aí eu me lembrei, não foi isso que você levantou? Foi isso mesmo. Aí você estava falando e eu estava pensando, Jesus, é mesmo. Onde que a gente está? Aí me ocorreu dele respondendo, né? Ah, não sei, estou tentando ajudar tem 2000 anos. Então, assim, porque são questões da nossa vida, da nossa Uhum. caminhada, e que a gente não se atenta. Então, assim, nós estamos. Vamos começar do marco zero, né? Vamos colocar o advento do Cristo, que é o divisor de águas. Jesus é um divisor de águas, né? Então, vamos colocar esse caminho de esclarecimento tendo como 2025 anos. Nós estamos há 2025 anos pelejando na mesma remada. A gente encarna e desencarna. Emmanuel costuma dizer que a gente se perde em reencarnações muito parecidas, com um fulcro, uma sincronicidade muito igual. Então, quer dizer, a gente vai repetindo encarnações, nós até já estudamos sobre isso em capítulos anteriores, né? Então, assim, a nossa falta de atenção, de percepção na vida, na nossa vida, a gente faz essa leitura muito da vida alheia, né? E esquece que a gente tem que fazer para a nossa vida. Então, essa falta de circuito, de conectividade conosco, nos impede há milênios da gente reparar aonde nós estamos na vida. Outra coisa que você levantou é que a gente se envolve nas questões, né, do cotidiano, das questões que nos aborrecem, que nos desequilibra, e aquilo ali, o que que aquilo faz conosco? Aquilo faz conosco exatamente isso, desequilibra-nos. A gente perde o eixo, a gente perde o centro. Ah, mas será que é porque nós somos assim tão vulneráveis?
Eu acredito que hoje em dia, já caminhando com uma certa abertura mental, com uma busca, né, de outros valores, eu acho que a gente pode dizer sobre nós, cada um à sua forma, que a gente se perde porque a gente não busca o Cristo diante das nossas adversidades. A gente não busca o que ele nos ensinou. O que ele nos ensinou é tão claro, por isso que a gente desequilibra tanto. Hoje uma amiga postou no status dela uma mensagem que eu achei tão linda, da Joana de Ângeles, né, que dizia assim, que pensar no bem ou no mal é uma questão de escolha. Viver algo, né, a gente sabe que a gente primeiro sente. O sentimento gera um pensamento. Então, se eu estou com raiva de você, eu vou gerar um ranço e eu vou atrás daquele sentimento. Esse sentimento, esse que é gerado por esse pensamento, ele é altamente tóxico, corrosivo. É ele que vai me adoecer, é ele que vai desregular as minhas estruturas mentais. Se desregula as minhas estruturas mentais, o meu cérebro vai atrás, porque se a fonte está desregulada, o motor, a válvula, né, a peça que nos possibilita aqui, ela vai atrás, ela tem um modelo a seguir, não é mesmo? Então, a Joana fala lá, se você teve um pensamento nocivo, ruim, se você pensou mal sobre alguém, falou mal de alguém, modifica a palavra. Se o pensamento que te ocorre é leviano, modifica a intenção. Então, geralmente, a gente segue no caminho do desequilíbrio, e aí a gente passa a encarnação desequilibrado e chega no plano espiritual dementado, que foi o que você começou explicando para nós na semana passada, né? Que nós aportamos no plano espiritual já levando isso. No plano espiritual dá para piorar? Dá para piorar. Ainda mais que a gente elege por sintonia e por vontade companhias que vão sempre exigir de nós e cobrar de nós e nos oferecer coisas que estão sempre abaixo daquela métrica, né? E a métrica do equilíbrio. Então tem como piorar. Então assim, aonde está essa dona, né? Ela está na nossa falta de pensar sobre a vida. E aí a gente volta a frisar que esse livro, que esses relatos, eles vêm na direção de nos acolher, de nos ajudar. Não é para levantar a demanda dos espíritos que caíram, Uhum. é para nos ajudar através dessas quedas infelizes, que elas podem ser as nossas também, né? Então, assim, é uma coisa importante da gente refletir na nossa vida, né? Porque quando a gente vê uma pessoa alucinada, uma pessoa dementada aqui, né, encarnada, a gente fica pensando assim, eu penso, né? Gente, aonde será que está esse espírito dentro da desorganização dessa mente, né? Aonde que ele está ali? São pensamentos que me ocorrem. E aí eu falo assim, bom, eu tenho que cuidar para que eu não caminhe na mesma direção, eu tenho que fazer um esforço para não ir na mesma direção, porque todos nós estamos suscetíveis de cair nos mesmos, tropeçar nos mesmos buracos, nas mesmas pedras, né? Mais uma vez, para todos nós que estamos aqui participando desse estudo, a espiritualidade não traz esses relatos para levantar a demanda dos nossos irmãos que caíram. Ao contrário, eles pedem a autorização dos planos sublimes para trazer para nós esses relatos, para que a gente não passe por isso, para que a gente tenha ferramentas para poder desviar desse caminho, não passar nesses mata-burro, porque o mata-burro que pega um burro, pega um alazão também, viu? As patinhas tudo igual. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, assim, as suas
ponderações, elas foram muito importantes, e eu quis só dar uma chamada de atenção nisso, porque é muito bom para nós, nesse momento de reflexão, a gente pensar nisso, e levar isso para a nossa vida diária. Mesmo que seja como um pensamento no amanhã. Olha, ontem eu li, ouvi sobre isso, né? Vou pensar, porque na hora que a gente tropeça, tudo que nos foi oferecido como mecanismo de suporte para a gente não cair, vem à nossa mente. Então a gente não pode nem dizer que a gente não foi alertado. A gente não tem esse dispositivo de salva-vidas. Obrigada, Rosa. Nós que agradecemos essa contribuição. É isso mesmo, Renata, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Então, nós podemos escolher. Olha que coisa boa, né, gente? Poder escolher. E, para além de poder escolher em termos de corpo e alma, embora se a gente não pudesse escolher em termos de corpo, se nós fôssemos escravos, nós ainda teremos livre a nossa mente. Então, pensar, sentir e agir de acordo com isso, no campo das vibrações, é uma escolha minha, é uma escolha de cada um de nós, né? Então, eu já li um livro maravilhoso, que eu já falei, já devo ter falado para você, chama Escravo da Ilusão, e também o Andarilho das Estrelas. Eles eram totalmente cativos, mas eles tinham a mente livre. A mente, eles faziam o que eles queriam, de acordo com a mente deles. Então, isso é importante, né? Nós podemos escolher. E se nós decidirmos escolher fazer melhor amanhã uma coisa, a cada dia a gente já vai conseguindo melhorar mais, porque, em princípio, é o hábito, não é isso? E depois a espontaneidade, em princípio a disciplina, depois a espontaneidade, né? Então, a gente tem que ir pensando por aí, e nós estamos tendo, né, essas lições. Ninguém daqui vai chegar lá e falar, nossa, não sabia que era assim, né? A gente está vendo como que é, e como que é sério, né? E isso aí, Renata, que você está falando também, da questão de... os livros foram escritos para nos dar exemplos, né? Porque a gente aprende muito com exemplo, a gente não precisa, muitas vezes, passar por determinadas situações, se a gente vê alguém passando, e escolhe não passar, né? Então, os livros são exemplos para nós, uma bênção, né? E então Alfredo continua falando com ela. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. Seu caso não é tão simples como parece. Por que que o caso dela não é tão simples quanto parece? Porque Alfredo ali, ele já sabia, ele tinha condição de saber que ela estava tão enredada com esse marido, ela tentou envenená-lo. Lá na frente ele fala isso, ele conta isso para nós. Mas aqui ele já sabia disso, né? Então, não é tão simples, ela está achando que ela vai rápido para ela voltar, que ela só teve um desmaiozinho, mas são tantas questões a serem trabalhadas, né? E ali ela está tentando também ocultar isso, né? Ela está falando, mas ela está falando só do outro lado. A parte dela, que ela estava pensando, que ela estava fazendo, que ela estava errando, essa ela não colocou a clara ali para ele, não. Mas como ele já tinha essa condição, né? Ele já sabia. Então, tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas, acima deles, vibra a família universal. Cada frase tem uma coisa que a gente aprendeu, né, gente? Nós temos que também nos abrir. Eu estou falando isso para eu, em primeiro lugar, né? Abrir para essa família universal. Porque às vezes a gente se sente tão só, longe de alguém da família, mas temos que pensar que nós somos uma família universal, não é
plano terrestre, é universo, né? É para além de crosta terrestre, é para o infinito. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Grifei isso em vermelho aí porque às vezes é o que eu disse, a gente olha para o problema da gente. Não, o meu é pior do que o de todo mundo, né? Nossa, gente, tem tantas coisas que nós somos muito agraciados. Às vezes a gente bate um carro e a gente tem que pensar, mas graças a Deus foi só material, né? Aí a pessoa, não, mas é um carro, não sei o quê, fica com raiva da outra pessoa, que às vezes a outra pessoa foi errada e leva aquilo, e como a Renata falou, vai se corroendo com essas coisas, e chega na doença. Aprenda quanto esteja em suas possibilidades a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catadura. Afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Naquele momento ali, a pessoa nem considera, puxa, será? Será que essa pessoa, o que ela está falando, é uma inflexibilidade tão grande, é uma cristalização tão grande de pensamentos, que a pessoa não considera olhar o outro lado, nem que seja para falar, não concordo. Eu continuo pensando como eu estou pensando. Mas não, a pessoa não se digna a considerar o que o outro está falando, e isso se torna muito difícil, né? A transformação, assim, nessas pessoas é muito difícil. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã, serão recebidos para explicações. Pode falar, Renato. Obrigada, Rosa. O que me chamou a atenção aqui, Rosa, nessa conclusão, né, da conversa entre os dois, é que com ela, ele é direto, né? Com ele, ela é direta. Com o Aristarco e com o seu Malaquias, ele foi sutil, ele teve a maestria, né, de conduzir o pensamento, que a gente sabe que ainda eram espíritos que estavam muito ainda distantes de conseguir pensar com mais profundidade, né? O seu Malaquias totalmente envolvido com as questões materiais escravagistas, né? De uma pessoa que inflige sobre outro ser humano aquilo que jamais deveria ser feito. O Aristarco é, com o perdão da palavra, se é que eu posso usá-la, um velhaco, né? Que acusa os outros de ser velhaco. Então, só que ela não. Com ela, Alfredo, ele é muito direto, porque ela tem condições, ela tem um terreno ali na intimidade daquele espírito que permite uma compreensão que os outros não teriam. Por isso que ele fala com ela, com essa inflexão assim, sem deixar margem, e o que a deixa insatisfeita, né? Porque aqui fala, ó, a infeliz não sorriu como os outros, porque os outros ficaram satisfeitos com a explicação que recebeu deles, né? O Aristarco fala que os tratantes morrerão, ele nem se identifica como morto. Uhum. Então, só que ela não. Ela vê que o corte rápido de Alfredo, levantando as questões, né, que o caso dela não é tão simples, não a deixa satisfeita. Ela compreendeu a profundidade daquilo, né? Então, é uma mente que está mais próxima de estar desperta, desperta não no sentido de estar acordado,
porque Uhum. acordar todos eles estão, né? Mas de estar desperta, porque ela é diferente. O universo de compreensão dela tem uma abertura maior, né? Hum. Então, é muito interessante sobre isso, quando, olha só, é tão a gente, essa doninha, que ela não tem nem nome, porque a gente pode usar o nosso, né? Porque de todos os personagens que foram retratados aqui nesse capítulo, ela não tem nome, é para a Sim. gente se identificar. É alguém que representa a nós no campo da intimidade, porque a gente já consegue compreender determinadas coisas, pode não ser em amplitude ou em profundidade, mas já conseguimos. E diante das negativas, o nosso orgulho, as nossas tolas vaidades, nem conseguem mais disfarçar, porque ela se fecha em sombria catadura, ela se fecha, né? Acabou o assunto, acabou a simpatia dela com Alfredo e afasta-se pesadamente. Ô, gente, quem não se identificar com essa senhora em nenhum momento da vida, quando a fila do supermercado está demorando, quando o caixa fecha, faltando você para ser atendido, porque precisa fazer retirada, gente, quem não se identificar com essa senhora e não precisar colocar o seu nome, parabéns. Parabéns. Você é um espírito com um pouco mais de luz. Porque essa senhora, ela não tem nome para a gente usar o nosso. Olhos fulgurantes de cólera. Sangue do cordeiro. Olhos fulgurantes de cólera. Como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. O nome disso, gente, é revolta. Quem não sente revolta diante dos seus caprichos não atendidos, parabéns. Você está mais perto do mundo regenerado do que pode imaginar. Porque agora, se tiver qualquer conexão com essa frase, gente, você não precisa ter conexão com o capítulo inteiro, não. Se você tiver qualquer conexão com essa frase aqui, ó, que a infeliz não sorriu como os outros, porque reconheceu o chamado. Fechou-se em sombria catadura. Afastou-se pesadamente. Quando a gente fica melindrada, a gente não gosta de assunto. O assunto morre ali. Porque para a gente não fazer o quê? Não cair na armadilha de cometer um crime. Por quê? Porque o orgulho da gente leva a gente nessa direção. Por que eu tenho que esperar? Por que eu não posso ser atendido quando eu quero? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Gente, não coloque o nome de um parente. Se tiver que colocar um nome, coloque o seu, pessoal, porque ficou essa abertura aqui para identificação pessoal. Por quê? Porque o grupo que vem estudar o Evangelho de Jesus, o grupo que vem estudar com a ajuda das obras subsidiárias, não são espíritos nécios, não são espíritos que não têm mínima compreensão de espírito, de espiritualidade, de evangelho, de cristianismo, não são. Então, a gente, já sabendo disso, não pode usar o nome do parente. Se tiver que nomear essa senhora, coloque o seu nome próprio. A hora que eu li isso aqui, eu falei, gente, isso aqui é eu na vida. Que tristeza. Obrigada, Rosa. Nós que agradecemos. Renata, como você fez essa colocação de forma tão veemente, eu fiz umas anotações aqui, né? Eu fiz uma colinha aqui para não me perder. E nos estudos que eu fui fazendo, um me tocou muito. E como tem a ver com tudo isso que você falou, eu já vou fazer essa colocação agora, nesse momento.
quanto de verdade nós temos que colocar quanto aos bens, quanto de verdade que nós temos quando nos olhamos, nos colocar quanto aos bens que nós administramos, quanto às nossas relações familiares, quanto à nossa posição de poder. E quanto à nossa vida em geral, o quanto de verdade que nós temos que olhar para nós, lá no âmago de nosso ser, e ver como estamos realizando isso, como estamos vivendo a vida, né? Nós, Renata, não fica pensando, é você, não somos todos nós, né? Quando você falou aí que dessa parte, né, que você se encaixa nela, nós nos encaixamos nele. O que que nós estamos realmente, qual é a honestidade que nós temos quando olhamos para nós e dizemos, como que eu trato a funcionária da minha casa? Como que na fila do caixa, quando ele sai, às vezes, gente, talvez até muito apertado para ir ao banheiro, como que eu fico se o próximo seria eu, né? E daí, N coisas nós podemos pensar no dia a dia. E quais as nossas petições para Deus? Elas são reais? Ou nós estamos também como esta senhora, escondendo alguma coisa quando nós pedimos, né? Porque ela pede para ir embora, ela se coloca ali num lugar de vítima, mas ela tentou envenenar o marido. Ela faz uma petição de forma que fique boa para ela. Mas nessas petições, Deus nos conhece, assim como Alfredo a conhece. Não adianta a gente querer esconder, tapar o sol com a peneira, né? Então, a quem que nós estamos tentando enganar? A nós mesmos, em primeiro lugar, e o que é muito ruim, né? Então, nós precisamos ter um nível de lucidez que é um grande desafio para nós. Como a Renata disse aí, nós já não somos mais aquelas pessoas que não sabem de nada, não. Nós sabemos de alguma coisa já. Então, nós temos que lutar, né, e enfrentar essas questões para que nós tenhamos um nível de lucidez maior para conosco mesmo. Às vezes, o que eu estou pedindo o que tem por trás disso que eu estou pedindo? Eu estou sendo honesto? E honesto aí, em primeiro lugar, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, porque eu é que vou lá na frente continuar não me enxergando e muitas vezes, gente, nós estamos aqui já dementados. Porque as demências que aparecem aqui, quando fala os irmãos dementados, nós vamos ver, temos no próximo capítulo os que dormem, então, mais comprometidos. Mas nesse capítulo aqui, já são os que andam, já são os que comunicam. Mas a gente não está vendo aqui, nesses irmãos aqui, um atacando o outro, um voando no outro, um tirando a roupa, como a gente costuma dizer, da loucura. Não, eles se parecem muito conosco. Ou nós nos parecemos muito com eles, né? Então, muitas vezes, a gente já está... muitas vezes não, né? A gente já está dementado aqui para partir dementado. Foi o que diz lá no início do estudo. E esse cuidado aí passa pelo autoconhecimento e pela honestidade conosco mesmo. Porque se eu não for honesta comigo e falar, não quero nem saber disso, eu continuo fazendo as mesmas coisas pequenas, aceitando o troco errado do caixa, levantando o nariz, quero nem saber se o outro está chateado ou não está. Então, são pequenas coisas. A gente vai fazendo essa reforma, essa transformação, e
aprendendo a ser honesto conosco mesmo, para que a gente seja lúcido e para que a gente possa partir um pouco melhor, né, do que esses irmãos, do jeito que eles estão lá. E tem uma fala também do Kardec, mas eu não estou na íntegra, é só um comentário, que ele fala que o verdadeiro espírita não só admira a moral, ele aceita todas as consequências da imortalidade da alma, né? Nós sabemos que nós somos imortais, né? Então, a gente tem que ser um ser moral e sabemos que se não formos assim, né, tivermos essa moralidade, nós teremos consequências. E aí, para além disso, muitas vezes, né, a vida, quando a gente olha para nós, a nossa vida, no hoje, o que eu estou passando, muitas vezes a gente vê, isso nos leva a uma resignação, esse conhecimento, esse conhecer por que estou passando, por que que eu pedi e não recebi, por que que me frustrei, né? Muitas vezes, gente, isso é uma forma de tratamento que Deus tem conosco. É uma forma de proteção, porque tem coisas que se nós tivermos, recebermos, nós vamos fazer, não vai ser ruim, nós não vamos fazer coisa boa, não. Então, é preferível não ter, né? Aí, com isso, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai se tornando mais tranquilo, resignado, a gente vai entendendo que aquilo ali, que aqueles problemas, aquelas dificuldades, são questões para o nosso próprio bem. Que ao contrário, né, que vimos um comentário de uma amiga essa semana falando que os espíritas gostam de sofrer, são conformados, nós não somos conformados. Nós entendemos a necessidade do sofrimento, dos problemas para nós nos burilarmos, né? É diferente de ser conformado, porque e aí, o que eu faço com isso, né? Então, isso muito, eu achei muito legal esse pensamento desse estudo que eu fiz, de que esses irmãos aí não estão tão grave, não, nós nos assemelhamos muito a eles. Então, vamos cuidar para que nós não passemos para o lado de lá com com tanta falta de lucidez, né? E aí, voltando aqui, né? O Alfredo, voltando-se para nós, ele esclareceu o sorriso. Pode passar, por favor, Elaine. No círculo, é o, não, é o 11. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais, é o que eu acabei de falar, né? Nós somos muito parecidos com eles. No entanto, aqui são verdadeiros loucos, são desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Isso é muito comum aqui, né? A gente fala do erro do outro, mas a gente não tem erro. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido. As ocultas, quer dizer, não tinha nem ninguém aí com um pensamento mais nobre, né, com um sentimento mais nobre.
Conheço-lhes os processos, um a um. Acordaram de longo sono, na inconsciência, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. É o que a Renata falou, pode piorar lá? Pode piorar, principalmente porque não teremos mais a condição de dissimular, né, igual temos aqui na Terra. Lá a coisa fica mais complicada, né? Pode passar, Elaine, por favor. Eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então, ali mesmo, dentro de Campo da Paz, já tem é, outros institutos, né? Tem os albergues, nós vamos ver no próximo que tem tipo umas enfermarias, e depois tem esses institutos magnéticos, né? Até aqueles que esses espíritos possam alcançar um lugar de trabalho, de estudo mais leve, né? Por isso que quando a gente fala que se a gente desencarnar e for para o nosso lar, nós estamos bem demais, gente, realmente, a gente está vendo aí, né? E eu coloquei aqui, e isso me chamou a atenção, porque na primeira parte do estudo, a Renata falou alguma coisa sobre iluminar. Na hora, eu fiz a ligação com o que eu tinha colocado no final do estudo. Eu não me lembro agora bem como que ela falou, mas ela falou alguma coisa, gente, nós temos condição de nos iluminar, alguma coisa assim. E aí agora, e eu lembrei logo assim do final que eu já tinha feito os slides. Quanto tempo levaremos para nos iluminar? Né? Fica uma pergunta difícil de responder, né? Mas é importante a gente estar caminhando e sabendo que a gente vai chegar lá. A certeza, né? É, alguém quer comentar alguma coisa? Fechar? Ô, Rosa, é interessante quando ele fala, né, que esse perfil de desequilíbrio, aqui na Terra, encarnado, passa-se por normal, Não. né? Normal. É, é a moça que trabalha na empresa, é o rapaz que trabalha no hospital, é a pessoa que trabalha na padaria, é o pai e a mãe que sai de manhã para levar o filho para a escola, é o filho, é o irmão. Quer dizer, Somos todos, né? é. Só que é uma coisa interessante que essas doenças, né, esse despontamento de equilíbrio, de desequilíbrio, ele revela que são doenças, adoecimentos psíquicos, né? A mente vai adoecendo gradativamente com os nossos caprichos, gente. Quando a gente fala de adoecimento, a gente não está falando de gripe, não é pneumonia, tá? Não é dedo quebrado, não é falta de vitamina C, não. Não é isso, tá? É os adoecimentos dos caprichos não atendidos, das revoltas que ou se calam ou em determinado momento se explodem, né? Então, isso aqui é para a gente poder se avaliar sempre, toda hora, como ser humano. Calar uma revolta pede muito espírito de sacrifício, de renúncia, porque quem gosta de dar resposta, a pessoa mal formulou a frase, a resposta já está pronta no cérebro do outro, é essa pessoa que tem que fazer um exercício maior para calar a própria violência. Estou falando de mim, tá, gente?
Obrigada, obrigada, Rosa. Eu gostaria de colocar, fazer só mais uma colocação aqui. Há pouco tempo, de acordo então com esse capítulo, nós temos que refletir muito aqui, né, sobre nós mesmos. E esse capítulo é para isso, né, para a gente pensar o que a gente tem pedido, como a gente tem pedido e qual a verdade que existe nesse pedido e qual a verdade que nós temos conosco mesmo. E o Anderson fez uma palestra, que eu tenho certeza que a Regina estava. Eu não sei se tinha mais alguém aqui nessa palestra do Anderson, que foi maravilhosa. Conhece-te a ti mesmo. E no final, eu achei muito interessante, muito prático, muito pedagógico, que ele colocou muitas perguntas para que a gente possa se fazer. Como eu me senti quando meu vizinho conseguiu um carro novo, por exemplo? Eu não sei se era exatamente assim que estava lá. Eu estou dando exemplos das perguntas, como eram mais ou menos as perguntas. Como eu me senti quando a minha amiga foi elogiada e eu não? Como eu me senti quando eu fui elogiado por alguma coisa, estava na presença de outras pessoas? Perguntas, como eu me senti quando, né, o caixa fechou o caixa na minha vez, por exemplo, né? Então, como eu me senti com relação às coisas, eu achei assim excelente, um exercício excelente, fácil, prático, claro, para a gente fazer. Como que eu me senti? Eu tive vaidade? Eu senti inveja? Eu fiquei com raiva? Por que que eu me senti assim? Né? O que que eu preciso fazer para não me sentir assim? Então, assim, eu achei bem bacana esse exercício. Ô, Rosa, eu acho isso assim maravilhoso, são coisas que eu faço para mim, porque eu faço parte do contingente de seres humanos que sabe que existe inveja na Terra, mas eu não faço parte do grupo que inveja. Que bom. E isso serve para todos nós, né, gente? Isso serve para todos nós. Sim. Bom, gente, da minha parte eu terminei. Agradeço a todos vocês aí a paciência, peço desculpas por algum equívoco, alguma coisa. Bom, quem pode fazer para nós a oração? Conceição, pode fazer para a gente, por favor? Conceição está aí? Renata, você queria fazer no início? Faço com todo prazer. Termina então para a gente, por favor. Jesus, divino amigo, nosso amado Mestre, Senhor, obrigada pela oportunidade da noite, pela oportunidade desse estudo, desse grupo, das reflexões que são tão profundas e tão pertinentes para a nossa alma. Nós ainda somos muito rasos, Senhor, mas agradecemos profundamente, porque mesmo nós sendo assim, ainda tão pequeninos, o Senhor não nos deixa só. O Senhor não solta as nossas mãos, não desvia o seu olhar de sobre nós. Obrigada, obrigada à espiritualidade amiga que nos acompanhou até esse momento. Boa noite.